Fala, nação atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra do Atleticano. E no vídeo dessa quinta-feira nós vamos falar sobre um problema sério que tem o treinador argentino Lúcio Gonzalez para escalar o Atlético Paranaense para a partida do próximo sábado diante do Botafogo. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar tudo sobre esse assunto. Então vamos lá para o tema do vídeo de hoje. Pessoal, um vídeo que tende a ser bem rapidinho, mas sobre uma questão que eu considero extremamente importante para a partida do próximo sábado, quando o Atlético Paranaense recebe o Botafogo na Liga Arena. Então vamos lá para o tema do vídeo de hoje, pessoal. Um vídeo que tende a ser bem rapidinho, mas sobre uma questão que eu considero importante para a partida do próximo sábado, quando o Atlético Paranaense recebe o Botafogo na Liga Arena. Porque depois de receber um cartão amarelo na derrota sofrida para o Flamengo no estádio do Maracanã no último domingo, o meio-campista Christian cumpre suspensão automática diante do Botafogo e não estará à disposição do treinador argentino Lúcio Gonzalez para essa partida. E por mais que o retorno do Gabriel, que cumpriu suspensão automática diante do Flamengo e volta a estar à disposição para esse final de semana, torne o camisa 3 do Atlético Paranaense um substituto natural para o Christian nessa partida, existe uma preocupação grande de minha parte em relação a uma perda de capacidade com a posse da bola em relação à dupla formada por Eric e Gabriel, porque precisamos recapitular. O Eric, que é titularíssimo do Atlético já há alguns anos, mesmo desde o início da temporada, e mesmo antes da lesão sofrida pelo Fernandinho, que acabou condicionando todo o restante de temporada do Atlético, vem demonstrando uma dificuldade enorme em encontrar passes entre linhas e em participar de maneira eficiente da saída de bola e permitir que o Atlético avance no campo. E o Gabriel, por sua vez, por mais que tenha surpreendido ao substituir o Fernandinho com uma qualidade que a gente não imaginava dele, seja pela característica, que também é um volante bem defensivo, seja pelo tempo que ele passou afastado dos gramados, né, depois de sofrer uma lesão grave enquanto ele estava lá no Internacional, a verdade é que Eric e Gabriel juntos acabam limitando muito a capacidade do Atlético de ter a bola. E por mais que o Atlético vá ser, provavelmente, porque isso não é uma informação, é uma dedução da minha parte, um time tão defensivo contra o Botafogo quanto foi contra o Flamengo lá no Maracanã, a verdade é que no momento de acionar os alas ou os pontas, né? Na verdade, o Canóbio, que é o único segundo atacante que o Atlético usaria nessas condições em velocidade, precisa ter um jogador com um pouco mais de capacidade para encontrar esses passes e de maneira bastante surpreendente, porque eu mesmo não esperava isso, o Christian conseguiu apresentar um desempenho bem bacana lá diante do Flamengo no Maracanã. Para quem não se recorda, o Christian conseguiu 5 desarmes e 3 interceptações, então uma participação defensiva muito boa do Christian, vencendo ainda 7 de 12 duelos físicos, e com a bola ele foi muito preciso. Foram 26 acertos de passe em 30 tentativas, em 43 ações com a bola ao todo, e um jogador, então, que além de conseguir cumprir bem o papel de volante defensivo, que era uma coisa diferente do que ele vinha fazendo com o Martin Varini, por exemplo, onde jogava mais adiantado, quase como meio-campista, ele conseguiu ser uma opção de segurança da saída de bola e conseguiu ajudar o Atlético Paranaense a, a sair de maneira um pouco mais ordenada do seu meio de campo. E na comparação com o Christian, nem o Eric nem o Gabriel têm essa capacidade, essa mesma capacidade, e nem essa característica, né? O Eric, por mais que seja um jogador que, formando dupla com o Gabriel, deve sair mais do campo de defesa, acho que o melhor que ele pode oferecer é um pouco de chegada na área adversária, especialmente para cabecear, algo que ele tem feito menos esse ano, inclusive, do que fez nos seus melhores momentos, mas a capacidade do Eric de articular, de criar jogadas, de encontrar passes importantes, acabou se perdendo muito ao longo dos anos, e já desde 2022, 2021, ele não tem sido um volante tão capaz com a posse de bola quanto a gente imaginou que ele poderia ser quando ele chegou no clube lá no início da temporada 2019. Uma outra alternativa possível, outras duas alternativas possíveis, mas menos prováveis, seriam a escalação do Filipinho como substituto do Christian, e o Filipinho tem demonstrado um desempenho muito mais acanhado desde que ele passou por aquela hepatite, o que é até bastante natural, teve uma doença grave, passou muito tempo afastado dos gramados, ainda não conseguiu se recondicionar e nem reencontrar o seu melhor rendimento físico e técnico, então escalar o Filipinho diante do Botafogo, por mais que seja um jogo dentro da Liga Arena, eu consideraria uma temeridade, acho que seria assumir um risco muito grande, tanto para o Atlético como o clube, que precisa de um resultado positivo, quanto para o Filipinho como jogador, que pode acabar ficando marcado pela torcida se não conseguir corresponder dentro de campo. Acho que a utilização do Filipinho nessa partida teria que ser muito bem pensada, e acho que na escalação inicial ela tem que ser descartada de início.
Uma outra possibilidade seria a utilização do João Cruz como segundo volante, uma função que ele já cumpriu nas categorias de base, mas que eu considero bastante contraproducente especificamente para essa partida, talvez da mesma maneira que foi lá no Maracanã. Porque para um Atlético que vai praticamente abrir mão de ter a posse de bola, ou que a gente deduz que deve abrir mão de ter a posse de bola, como aconteceu no último final de semana, a presença de um João Cruz, que é um jogador que contribui principalmente com a posse da bola, e principalmente lá no último terço do campo ofensivo, acaba diminuindo o poder de marcação, principalmente quando a gente considera que o João Cruz ainda não tem, talvez, a mesma capacidade de enfrentamento físico que os seus companheiros aí mais veteranos. Tanto é que ele tem um índice muito baixo de vitórias em duelos físicos no Campeonato Brasileiro. Então a utilização do João Cruz aí nessa posição, por mais que ele tenha capacidade técnica para fazer aquilo que o Christian fez no último final de semana, e talvez até mais, né? O João Cruz é um jogador extremamente talentoso. É um jogador que vai representar uma utilização que representaria uma perda de capacidade defensiva para um Atlético que tem como prioridade marcar nesse momento. Então eu não entendo como favorável. E uma última possibilidade ainda não ventilada até esse momento seria a utilização do Bruno Praxedes nessa posição, mas o Bruno Praxedes, por mais que tenha a capacidade física necessária para exercer bem esse papel de segundo volante, ao longo da carreira, os piores rendimentos do Bruno acabaram sendo quando ele foi utilizado como segundo homem de meio de campo, um jogador de uma fase mais avançada do campo, um terceiro homem, como ele foi utilizado em alguns momentos com o Varina, um jogador até mais avançado em outros momentos, como aconteceu inclusive lá no Internacional, no Red Bull Bragantino, nos momentos em que o Praxedes funcionou melhor. Então o Atlético tem realmente um encaixe que não vai ser simples de fazer. Acho até que a escolha pelo Gabriel é natural pela falta de opções, isso acaba refletindo o que o Atlético fez ao abrir mão de jogadores como o Alex Santana, que não vinha bem, mas que seria uma opção para esse jogador de um pouco mais de saída. Um Hugo Moura, né? Que esse, sinceramente, não vejo aí grandes faltas que faça o Hugo nesse momento. Mas o Atlético abriu mão de jogadores dessa posição e agora, num momento fundamental da temporada, quando perdeu o seu principal jogador, além de não ter um substituto à altura do Fernandinho, o que aí até aí relativamente tudo bem, porque nenhum clube do Brasil teria, o Atlético se vê com poucas opções de características limitadas para tentar substituir o seu camisa 5, e isso é uma grande preocupação quando a gente vai enfrentar um time tão azeitado, tão bem construindo coletivamente quanto o Botafogo dentro da Liga Arena, precisando de uma vitória para começar uma reação em direção à fuga da zona de rebaixamento, né, que é o principal objetivo do clube nesse restante de temporada. E quero saber também a opinião de vocês, claro, acho que deixei bem explícito aqui, por mais que não exista nenhuma alternativa plenamente satisfatória, Eric e Gabriel acabam sendo a solução mais natural, embora isso possa causar problemas. Quero saber o que vocês fariam para esse final de semana, para esse sábado. Quem vocês escalariam? Escalariam Eric e Gabriel? Escalariam Eric e Eric Filipinho, Eric João Cruz, Eric Bruno Prachedes, ou Gabriel e qualquer um desses outros jogadores? Deixe aí nos comentários, como sempre digo aqui, eu leio todos e respondo todos. Sei que estou devendo resposta para bastante gente. Vou tentar sentar com calma ao longo aí da noite de hoje para conseguir colocar tudo isso em dia. E se você está chegando agora, vou pedir que você deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com em redes sociais. A gente volta a falar do Atlético Paranaense amanhã aqui no canal Palavra do Atleticano. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.